que na verdade a palavra de Deus, ela tem de nos ensinado para o nosso crescimento. A Bíblia nos diz em Mateus capítulo 7, versículo 13 e o versículo 14, fala-nos de dois caminhos. Ele começa o versículo 14 dizendo que, portanto, entrai pela porta estreita, porque a larga é o caminho que leva à perdição. Ele fala, em algumas versões, diz é o caminho que leva ao inferno. O versículo 13, ele diz, portanto, entrai pela porta estreita, o caminho difícil, mas conduz para a vida eterna. E nós devemos observar claramente dentro desse contexto bíblico, é que Jesus, ele sempre vai nos colocar diante de dois caminhos. Ele sempre vai estar nos fazendo refletir e tomar a decisão, que esta decisão ela possa ser a melhor. Mas para que você compreenda e você saiba qual o caminho que você deve seguir, é necessário que você tenha discernimento, o entendimento de qual a melhor decisão que você deve tomar. Porque nem sempre a decisão que você toma baseada naquilo que está sendo colocado dentro do seu conceito, dentro do seu ponto de vista, possa ser a melhor. Mas a questão é que aquilo que Deus ele está colocando diante de você e tomar a decisão certa, pelo discernimento que você tem, pela compreensão que você tem, isso pode te dar lucros, possa redundar-se em uma vida eterna, de glória, de descanso, de gozo, de paz, de alegria. É por isso que o Senhor diz assim, portanto, entrai pela porta estreita, porque a porta larga é o caminho que leva para a perdição, e são muitos que entram por ela. O que ele está dizendo é que a porta larga é aonde vêm as facilidades. Eu não preciso abrir mão de muita coisa, eu não preciso abrir mão, na verdade, de nada. É esse caminho que eu quero prosseguir, porque nada vai ser me exigido e nada vai ser me cobrado. Ninguém vai estar controlando ou citando regras, termos, para que eu possa viver. O caminho, a porta larga, o caminho espaçoso é aquele que você entra com qualquer coisa. Você não precisa se desfazer de nada para entrar por ela, até porque o caminho é amplo. O caminho que dá facilidade, o caminho que eu posso tudo, que me tudo é lícito. Só que Jesus ele está dizendo, andar por esse caminho aparentemente pode ser bom. Nada vai ser lhe cobrado, mas também nada vai ser tirado de você. Você tem a liberdade de andar por este caminho largo e espaçoso, porque você vai ficar à vontade. E Jesus ele diz assim, são muitos que entram por ele, são muitos que passam por este caminho, são muitos que entram por essa porta. Porque é a porta de tudo que me convém. Só que Jesus, ele também deixa bem claro que haverá consequência no final desse caminho. Ele diz, esse caminho é o caminho que leva o homem à perdição. Ou seja, é um caminho que leva um homem aos prejuízos. O homem não terá a oportunidade de voltar-se, que uma vez ele trilhando por esse caminho, chegando no fim dele. Porque Jesus disse, porque o fim desse caminho
é o inferno. E essa palavra que Jesus está colocando não é para colocar medo nas pessoas. Jesus está colocando diante das pessoas a oportunidade de fazerem a escolha certa. E ele diz: portanto, entrai pela porta estreita. O caminho é apertado. E são poucos os que entram por ele. Você já viu muita gente falar: eu não quero um evangelho que as pessoas tenham que dizer o que eu tenho que fazer. Eu não quero um evangelho que as pessoas querem que eu submeta a alguns princípios. Só que esse caminho, essa porta estreita, esse caminho apertado que Jesus está dizendo, é um evangelho que, para você entrar por essa porta, esse evangelho ele tem restrições, ele tem princípios, ele tem valores que você não pode negociar. Ele tem princípios que você não deve abrir mão deles. É um evangelho da porta estreita, do caminho apertado, que Jesus disse que você, entrando por essa porta, você tem que negar-se a si mesmo. Você tem que abrir mão das suas vontades. O apóstolo Paulo, ele diz assim: já não vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. Paulo está dizendo assim: eu já não estou mais vivendo desde quando eu aceitei a Cristo e entrei por essa porta, eu já não vivo mais para os meus prazeres. Eu já não vivo mais para as minhas vontades. Eu vivo agora para Cristo, porque Cristo vive em mim. Paulo está dizendo: para me agradar ao Senhor, eu preciso estar dentro desses princípios estabelecidos na palavra. Primeiro, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e segue-me. Jesus está mostrando que para seguir ele tem que ser de acordo com a vontade dele, não a maneira como eu quero viver. Porque o grande problema é que as pessoas hoje, eles querem Jesus, mas não querem abrir mão daquilo que gosta. Não querem abrir mão daquilo que tende a afastar ele da presença de Deus. Eu quero Jesus, mas eu quero fazer o que eu quero. Eu quero Jesus, mas eu não quero abrir mão disso. Eu não quero negar a mim mesmo, eu não quero renunciar às minhas vontades, eu não quero renunciar às minhas práticas pecaminosas. Eu não quero deixar os meus vícios, eu não quero deixar os meus costumes. E Jesus diz: ei, para seguir Jesus, você precisa fazer uma escolha. Você precisa tomar uma decisão. Você sabe por quê? Porque Jesus também tomou uma decisão por você. Jesus, ele deixou o seu trono de glória. João capítulo 1, ele diz claramente: no princípio era o verbo, no princípio era a palavra. Só que essa palavra, ela tomou forma. No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Ele diz: o verbo estava no princípio com Deus. Só que esse verbo se fez carne. Jesus, a palavra, tomou forma humana e habitou entre nós. E João diz: cheio de graça e de verdade. Jesus veio para a cruz, para que eu e você tivéssemos a liberdade de fazer uma escolha sensata. Seguir a Cristo. Jesus disse: eu vos dei exemplo. Eu vos ensinei tudo como deve fazer. A palavra de Deus está dizendo: não pequeis, não roubem, não adulterem, não mintam, não levantai falsos testemunhos. É abrir mão destas coisas para que você possa servir a Jesus. Ah, pastor, mas isso é difícil. E quem foi que te disse que é fácil? Morrer na cruz também não foi fácil, não. Foi difícil. Foi uma questão de fé.
Ele veio para a cruz para que você tivesse vida. E a Bíblia diz vida em abundância. O caminho estreito, ele vai te comprometer com algumas coisas. Abrir mão do que eu gosto e do que eu quero. Só que você, abrindo mão disso, Jesus disse assim: aquele que quer ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder por minha causa, ganhá-la-á. Sabe o que é que Jesus está dizendo? Quando você abre mão das suas vontades, quando você abre mão do pecado, de uma vida desregrada, sem limite, uma vida sem prestar conta a nada, a ninguém. Quando você abre mão disso e segue a Jesus e submete ao seu senhorio, faz a sua vontade, faz a sua obra, você está disposto a andar com Deus em obediência. Jesus disse assim: você está perdendo a sua vida lá fora, mas você está ganhando, você está garantindo a vida eterna. Você está garantindo uma vida com Deus. Porque a Bíblia diz que aqui há 100 vezes mais e por fim a vida eterna. Deus, ele tem promessa para nossas vidas. Mas essas promessas, elas são condicionadas àqueles que entram por a porta estreita, que andam no caminho apertado. Você pensa que foi fácil para os heróis da fé abrir mão daquilo que eles gostavam para servir a Deus? Acha que foi fácil para os discípulos abrir mão daquilo que eles faziam para seguir ao Senhor? Eu não estou dizendo que para você ser crente você tem que deixar seu emprego, você tem que deixar sua casa, sua família, não é isso. O que eu estou dizendo é que você tem que abrir mão daquilo que te afasta da presença de Deus, daquilo que não é compatível com a vontade de Deus, aquilo que consiste no pecado. Pastor, mas o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que tende a te afastar do Senhor, tudo aquilo que vincula, que rotula você como um pecador, uma pessoa, um transgressor. Se isso te afasta de Deus, isso é pecado. É por isso que Jesus diz: olha, o caminho estreito e a porta apertada, são poucos que entram, são poucos que querem. Porque nós estamos vivendo em um tempo que o que predomina é a vontade das pessoas, é a vontade do homem. Eu não preciso me submeter a ninguém, eu não preciso pedir perdão para ninguém, eu não preciso dar satisfação da minha vida para ninguém, então viva do seu jeito. Só que Jesus disse que essa pessoa que vive dessa forma não tem parte com ele. Porque o próprio Jesus disse assim, ó: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. E Jesus, ele disse assim: sem mim, nada podeis fazer. A questão aqui não é que eu tenho Jesus como meu Salvador. Ele é Salvador de muitos e Senhor de poucos. Porque nem todos querem submeter ao senhorio. Você sabe porque quando Jesus ele se torna o teu Senhor, você tem que dar satisfação da sua vida para Ele. Paulo ele disse assim, ó: tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixarei me dominar por nenhuma delas. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Eu posso fazer o que eu quero da minha vida, mas nem tudo que eu posso eu devo. Nem tudo que eu posso fazer eu devo fazer. Você sabe por quê? Porque tem restrições. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer tudo, mas nem tudo eu devo fazer. Porque fazer o que eu quero de uma forma desregrada, isso consiste em desagradar o meu Senhor.
Então Paulo está dizendo assim, ainda que eu possa fazer tudo, ainda que tudo é lícito a mim, mas eu não vou deixar-me ser dominado por estas coisas. Paulo colocou no seu coração que o melhor era entrar por a porta estreita, andar nesse caminho apertado, mas a palavra de Deus assim, e é este caminho que conduz o homem para a vida eterna. Como eu disse no início, não foi fácil para os apóstolos, não foi fácil para os pais da igreja abrir mão das vontades para servir ao Senhor. Muitos enfrentaram leões, muitos enfrentaram arenas, muitos enfrentaram cruz. Mas a gente vai olhar, aqueles homens estavam tão convictos da decisão que tomou, que eles estavam dispostos a passar por aquilo para glorificar a Deus na sua vida ou com a sua vida. Querido, nós precisamos ter um entendimento do Evangelho de Deus. O Evangelho ele vai nos capacitar a cada dia e nos habilitar a servir o Senhor. Mas nós só vamos ter a compreensão do Evangelho quando nós verdadeiramente nos voltarmos para o Senhor. Porque a palavra de Deus diz que o homem natural, ele não vai entender as coisas espirituais, porque as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Você só passará a ter um entendimento de Deus, da sua palavra, do que Deus, do projeto, do propósito de Deus para a sua vida, quando você, de fato, se torna uma pessoa espiritual. Quando você permite que o próprio Senhor, ele mude a sua mentalidade. Segundo as Coríntios, capítulo 5, versículo 17, Paulo diz assim: portanto, quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. O que Paulo está dizendo é que a partir do momento de uma decisão em Cristo Jesus, nós temos a capacidade de mudar os nossos posicionamentos. O Espírito Santo, ele trabalhando em nós, ele nos leva a um entendimento de que Cristo morreu por nós. E a própria palavra de Deus diz, e Paulo ele diz, Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele está te dando a oportunidade de você fazer uma escolha certa. Charles Spurgeon, ele prega um sermão falando diante da porta estreita. Muitas pessoas estão diante da porta, mas eles não tiveram a disposição de passar por esta porta. E quem são essas pessoas que estão diante da porta e não passou por ela? São aqueles que estão nos ambientes, que às vezes dizem, denunciam, eu sou um cristão, mas ele não está disposto a produzir frutos. Aquilo que ele professa não é compatível com aquilo que ele faz. Estão perto da porta, mas não se permitiram passar por ela. São aqueles que estão envolvidos, mas não se conectam. São aquelas pessoas que professam uma coisa e vivem outra. Eles estão diante da porta estreita, mas ainda não permitiram passar por esta porta. E a proposta de Deus para nós é que nós passamos por essa porta, que nós andamos nesse caminho estreito porque tem restrições. Você vai prestar conta ao seu Senhor da sua vida. É por isso que um cristão, ele não deve andar se envolvendo com coisas que entristecem ao Senhor. É por isso que a Bíblia recomenda que o cristão, ele não deve roubar, mentir, ele não deve se prostituir, ele não deve adulterar. Por quê? Porque isso é para quem anda na porta, no caminho largo, que passou pela porta espaçosa. Como eu disse no início, eu posso tudo.
Se você pode tudo, você está andando no caminho largo e passou pela porta larga. Agora, a porta estreita, o caminho apertado, tem restrições. E não é surpresa que Jesus diz assim, e são poucos os que entram por ele. São poucos que passam por essa porta e são poucos que estão dispostos a trilhar por este caminho. Mas se você passou por essa porta, e Jesus, quem é essa porta que Jesus está falando? Ele diz assim, eu sou a porta. Quem entra por essa porta, salvar-se-á, ceará com ele, e eu cearei, e ele ceará comigo. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Jesus está à porta de uma igreja dizendo, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir o seu coração, eu entrarei em sua casa, eu cearei contigo e tu cearás comigo. É um banquete, é uma festa. Jesus disse assim, eu sou a porta das ovelhas. Ele é a porta ali do aprisco. E é mais interessante, João 10, Jesus diz assim, eu conheço as minhas ovelhas e eu as chamo pelo nome e elas me obedecem. Ei, quem anda por esse caminho estreito, quem passa pela porta estreita, não tem dificuldade em obedecer. Não tem dificuldade. Quando você vê alguém batendo contra A, B, ou C ou D e não querendo submeter a um governo, a um senhorio, é porque ele ainda não entrou por essa porta. Porque Jesus disse assim, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, e eu as chamo pelo nome e elas me obedecem. Esse é o perfil de alguém que entrou, que passou pela porta estreita e anda no caminho apertado. Ele conhece a voz do bom pastor. Ele conhece a voz. Quando Jesus chama, ele conhece a voz. Não precisa ninguém estar gritando o seu nome, porque você conhece. Eu sou bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, eu as chamo pelo nome e ela me obedece. Você sabe por que a ovelha, ela obedece o pastor? É porque ela conhece a voz. Pode ter muitas vozes, alguém gritando, mas a ovelha, ela conhece a voz do bom pastor. Quando você a chama, ela obedece porque ela reconhece a sua voz. Observe que há uma certa intimidade, há um elo entre o pastor e a ovelha. Um elo de amizade, de intimidade. Alguém que conhece a voz do pastor. Jesus se coloca como um bom pastor. Ele está usando a linguagem daqueles dias da Palestina, onde a profissão de muitas pessoas do campo era pastorear a ovelha. E Jesus, diante desse cenário, ele diz assim, eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Eu chamo pelo nome e elas me obedecem. Elas não têm dificuldade de entrar pela porta para entrar no aprisco, porque o aprisco é um lugar de proteção. Era um lugar onde as ovelhas estavam protegidas dos ursos, dos leões e das feras da noite. E o bom pastor ficava à porta do aprisco, vigiando as ovelhas, para que nenhum mal pudesse chegar até elas. E Jesus disse, eu quero ser o seu bom pastor.
e você, ouvindo a minha voz, você obedece, e eu te conheço pelo nome, eu te chamo pelo nome, e uma vez você entrando por esse aprisco, você está protegido, você está resguardado. Eu vou lhe proteger, eu vou lhe guardar, eu vou estar ali cuidando, zelando, para que você tenha descanso, para que você viva em segurança. O problema é que as pessoas só pensam nas restrições, mas elas não pensam no lucro que elas terão, nas bênçãos que elas obterão, no prêmio que elas terão, no conforto, no consolo, no guardar, no proteger. Você está sendo conduzido por alguém que te ama, que te protege, que te guarda. Mas eu perco todas essas proteções porque eu não quero, às vezes, dar satisfações na minha vida. É melhor você estar debaixo de uma autoridade e por ela você ser protegido, resguardado, ser abençoado. Ele te dá condições de você viver bem. Porque o Evangelho, gente, ele não gera peso e nem julgo. Servir a Deus é privilégio. Você terá paz com Deus, você terá uma alma, como diz o próprio salmista, ele refrigera a minha alma. Olha o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em verdes campos ele me faz repousar. Guia-me mansamente pelas veredas da justiça, aos pastos verdejantes, às águas tranquilas, por amor do seu nome. Você quer alguém que cuida de você, que protege você, que conduz você às águas tranquilas, que sabe o que é melhor para você, que te conduz às águas tranquilas, que te conduz aos pastos verdejantes. Isso é provisão, gente. Provisão. Ele te conduz aos pastos verdejantes. E ele diz, por amor do seu nome. Por amor do seu nome. O salmista no Salmo 91, ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. O Senhor está te guardando. Olha os benefícios da porta estreita, do caminho apertado. O Senhor te guarda, o Senhor te protege, o Senhor te sustenta. Olha o salmista no Salmo 1. Ele traz instruções para quem anda no caminho estreito, quem anda pela porta apertada, quem tem esta palavra como base para a sua vida. Ele fala algo extraordinário. Ele diz que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. O verso 2 diz assim, antes. Porque ele começa o versículo 1 e diz assim, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, que não se deixa, vou parafrasear, que não se deixa levar por conselhos que te traz prejuízos, por conselhos que te levam para a perdição. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho do ímpio e não se detém no caminho dos pecadores. E diz, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, de alguém que se senta à roda para falar mal da vida do outro, para destruir a vida do outro, para denegrir a imagem de outro. Ele diz que não se assenta na roda dos escarnecedores. Mas o homem que anda pelo caminho estreito, que entrou pela porta estreita, Jesus está dizendo assim, antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Isso é maravilhoso, porque o versículo 3 traz recompensas.
Isso é maravilhoso quando você decide viver uma vida de obediência, submeter à vontade do Senhor, está desfrutando daquilo que Deus ele tem proporcionado para você. Mas pastor, eu sou cristão, eu passo por luta nessa vida, mas tu não está passando por ela sozinho. Deus está com você. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus ele tem promessa para você. Aqui é vida eterna, ou seja, aqui é 100 vezes mais, por fim, vida eterna. Paulo escrevendo aos Colossenses no capítulo 3, no versículo 1, se morreste com Cristo, ressuscitaste com Ele, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Portanto, se morreste com Cristo, e a vossa vida está oculta em Cristo, em Deus, porque quando Ele ressuscitar, vós também sereis ressuscitados com Ele em glória. Deus, Ele tem promessa para você. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 8,